Prepare-se para uma jornada fascinante pela vida de Nikola Tesla, um gênio visionário que, mesmo desconhecido por muitos, revolucionou a maneira como vivemos. Enquanto nomes como Thomas Edison e Henry Ford brilham no hall da fama da inovação, Tesla, o maestro silencioso por trás da orquestra elétrica que move o mundo moderno, permanece em uma injusta penumbra. Mas esta não é apenas a história de um triunfo silencioso, é também um conto de superação, tragédia e redenção póstuma que, como um quebra-cabeça complexo, se revela aos poucos. A cortina se abre em um cenário melancólico. Um quarto de hotel em Nova York, no ano de 1943. Uma camareira, cumprindo sua rotina, depara-se com uma cena que jamais imaginaria. O corpo de Nikola Tesla, aos 86 anos, jaz inerte no quarto 3327. Sozinho, em meio a uma vida espartana, alimentando-se basicamente de leite morno e bolachas, o homem que um dia iluminou o mundo, se apaga em meio à sombra do esquecimento, afundado em dívidas. Mas como pôde um gênio de tal magnitude ter um final tão triste? As respostas, meu caro seguidor, estão escondidas nos fios da história, e nós vamos desvendá-las juntos. Nossa viagem começa em 1856, na pequena cidade de Siljan, na Croácia. Em meio a uma tempestade furiosa, como se o próprio céu anunciasse a chegada de alguém extraordinário, Nikola Tesla vinha ao mundo. A parteira, impressionada com a fúria da natureza, profetizou: esta criança será um filho das trevas. Mas sua mãe, com a convicção inabalável de quem carrega um presságio, afirmou: não, ele será um filho da luz. Mal sabia ela o quão proféticas suas palavras seriam. Desde tenra idade, Tesla demonstrava uma mente inquieta, capaz de vislumbrar o futuro. Acometido por intensas crises de sinestesia, ele vivenciava visões complexas e realistas, que se misturavam com a realidade de maneira assustadora. No entanto, essa sensibilidade exacerbada se revelaria um dom extraordinário. Tesla conseguia visualizar suas invenções com riqueza de detalhes, dispensando modelos e esboços. Era como se sua mente fosse um laboratório virtual, onde a física e a engenharia se fundiam em perfeita harmonia. Meus dispositivos sempre funcionam como imaginei, sem uma falha sequer, declarou Tesla, em 1899, demonstrando uma autoconfiança que beirava a arrogância. Ele atribuía parte dessa inteligência incomum à sua mãe, Juka, uma mulher à frente de seu tempo, com uma memória prodigiosa e grande talento para inventar engenhocas que facilitavam a vida doméstica. Seu pai, um dedicado pastor, sonhava em vê-lo seguir a carreira religiosa. Mas a vocação de Tesla apontava para outro tipo de iluminação, a da ciência e da engenharia, campos que o atraíam como mariposas a uma lâmpada incandescente. A sina de Tesla como inventor parecia estar escrita nas estrelas. Na adolescência, foi acometido por uma grave crise de cólera que quase o levou à morte. Diante da fragilidade da vida, seu pai fez uma promessa: se você sobreviver, o enviarei para a melhor escola de engenharia do mundo. E assim, como um milagre que desafiava a lógica, Tesla se recuperou, embarcando em uma jornada que mudaria o curso da história. Em 1875, Tesla ingressou na prestigiada Universidade Tecnológica de Graz, na Áustria, tornando-se um aluno dedicado, incansável em sua busca por conhecimento. Passava noites em claro, debruçado sobre livros e projetos, absorvendo informação como uma esponja. Sua capacidade de trabalho era assustadora, e sua genialidade, inegável. Tesla dominava 8 idiomas, realizava cálculos complexos em segundos e possuía uma compreensão intuitiva dos princípios da física que deixava seus professores perplexos. Mas Tesla era um gênio humano, não uma divindade. Era também um jovem impetuoso, com um temperamento volátil e um fascínio perigoso pelos jogos de azar. Essa combinação explosiva o levou a abandonar a universidade antes de se formar, a contragosto de sua família, que já se via às portas da ruína para financiar seus estudos. Tesla cortou relações com todos que conhecia e desapareceu, deixando para trás um rastro de dívidas e um turbilhão de especulações. Uns diziam que havia se afogado, outros que tinha enlouquecido. Mas a verdade, como veremos, era muito mais intrigante. Após um período turbulento, vagando pela Europa como um fantasma em busca de um propósito,
Tesla finalmente encontrou seu norte em Budapeste, onde conseguiu um emprego como engenheiro elétrico. Foi durante uma tranquila caminhada pelo parque, em meio a um momento de epifania, que a faísca da genialidade acendeu em sua mente: a corrente alternada. Uma ideia revolucionária, que prometia superar os limites da corrente contínua e transformar a maneira como o mundo era iluminado. Mas essa descoberta o colocaria em rota de colisão com um dos homens mais poderosos da época, Thomas Edison. Em 1884, Tesla desembarcou em Nova York, carregando em sua bagagem apenas alguns centavos, uma mente brilhante e a ambição de mudar o mundo. Conseguiu um emprego na empresa de Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente, que na época era considerado um deus da tecnologia. A princípio, Edison reconheceu o talento de Tesla, chegando a afirmar: "Você é o trabalhador mais esforçado que já vi." No entanto, essa admiração mútua logo se transformaria em uma rivalidade acirrada, alimentada por egos inflados e visões de mundo conflitantes. A maçã da discórdia era a corrente alternada. Enquanto Edison defendia a corrente contínua, sistema limitado a curtas distâncias e com alto custo de transmissão, Tesla apostava todas as suas fichas na corrente alternada, capaz de iluminar cidades inteiras com mais eficiência e segurança. O problema é que Edison, além de ter investido pesado em sua própria tecnologia, era um homem de negócios implacável, e não estava disposto a ceder espaço para um jovem inventor estrangeiro, por mais brilhante que fosse. A tensão entre os dois gênios culminou em um episódio controverso. Reza a lenda que Edison, desesperado para desacreditar a invenção de Tesla, teria-lhe oferecido uma pequena fortuna para que ele aprimorasse um sistema de dínamos de corrente contínua. Tesla, com sua genialidade costumeira, cumpriu o desafio. Mas quando foi cobrar a recompensa, Edison debochou: "Você não entende o humor americano." Humilhado e furioso, Tesla abandonou a empresa, jurando provar ao mundo que a corrente alternada era o futuro da eletricidade. Sem dinheiro e desacreditado por muitos, Tesla se viu obrigado a aceitar trabalhos braçais para sobreviver. Mas o destino, como um rio que segue seu curso natural, o guiaria de volta ao seu caminho. Em 1887, ele patenteou seu motor de indução por corrente alternada, uma invenção revolucionária que chamou a atenção de George Westinghouse, um empresário visionário que enxergou o potencial da ideia de Tesla para desafiar o império de Edison. A partir daí, a Guerra das Correntes estava oficialmente declarada. Edison, disposto a tudo para manter sua hegemonia, lançou uma campanha difamatória contra a corrente alternada, alegando que ela era perigosa e instável. Para provar seu ponto, financiou uma série de experimentos macabros, eletrocutando animais em público para demonstrar os supostos perigos da invenção de Tesla. Chegou ao cúmulo de eletrocutar a elefanta Topsy, em Coney Island, um espetáculo grotesco que chocou o mundo e manchou para sempre sua reputação. Mas a verdade, como a luz, sempre prevalece. Westinghouse e Tesla, unidos pela crença em um futuro mais brilhante, venceram a batalha. Em 1893, iluminaram a Feira Mundial de Chicago com a magia da corrente alternada, um espetáculo grandioso que deixou o mundo boquiaberto e consolidou a vitória da tecnologia de Tesla. A prova final de que a corrente alternada era o caminho a ser seguido veio com a construção da primeira usina hidrelétrica do mundo, em Niagara Falls, um projeto audacioso que materializou o sonho de Tesla de gerar energia limpa e abundante para todos. No entanto, a vida de Tesla era uma montanha-russa de emoções, com seus picos de glória e abismos de tragédia. Quando a empresa de Westinghouse enfrentou dificuldades financeiras, Tesla, movido por um senso de lealdade e gratidão, rasgou seu contrato, abrindo mão de uma fortuna incalculável em royalties que o tornariam o homem mais rico do mundo. Um ato de altruísmo que poucos compreendiam, mas que revelava a alma nobre e desprendida de um homem que colocava a ciência e o bem da humanidade acima de qualquer fortuna. Com os recursos que ainda lhe restavam, Tesla construiu um novo laboratório em Nova York, onde deu asas à sua imaginação febril, desenvolvendo invenções que pareciam ter saído de livros de ficção científica. Lá, ele explorou os mistérios da eletricidade, desenvolvendo tecnologias como a lâmpada fluorescente, a turbina sem pás, os raios-x, o controle remoto e a bobina de Tesla, um dispositivo capaz de gerar descargas elétricas espetaculares,
que mais tarde inspiraria a criação de tecnologias como o rádio e o Wi-Fi. Em 1898, Tesla apresentou ao mundo um protótipo de barco controlado remotamente no Madison Square Garden, deixando o público atônito com o que parecia ser um truque de mágica. Mal sabiam eles que estavam presenciando o nascimento da robótica, tecnologia que revolucionaria a indústria e a maneira como interagimos com o mundo. Tesla, mais uma vez, provava ser um visionário, enxergando um futuro onde máquinas inteligentes trabalhariam lado a lado com os humanos. Mas o destino reservava mais um golpe cruel para Tesla. Um incêndio criminoso destruiu seu laboratório, consumindo anos de pesquisa e protótipos valiosos. Entre os projetos destruídos, estavam os planos de Tesla para o desenvolvimento do rádio, tecnologia que ele já dominava, mas ainda não havia patenteado. Mas a chama da genialidade, por mais fraca que esteja, jamais se extingue por completo. A história de Nikola Tesla, antes relegada aos livros empoeirados, ganhou novo fôlego nas últimas décadas, graças ao trabalho de historiadores, cientistas e admiradores que reconheceram a sua importância fundamental para a história da humanidade. Afinal, vivemos na era da eletricidade, da comunicação sem fio, da robótica e da exploração espacial, tudo isso graças à genialidade de um homem que ousou sonhar com um futuro diferente. E ninguém menos que Elon Musk, o bilionário visionário por trás da Tesla Motors, empresa que leva o nome do gênio sérvio em sua homenagem, tem sido um dos principais responsáveis por resgatar o legado de Tesla. Através de seus carros elétricos inovadores, painéis solares e projetos ambiciosos de exploração espacial, Musk demonstra que as ideias de Tesla não apenas eram viáveis, como também serviam de alicerce para um futuro mais sustentável e tecnológico. Nikola Tesla pode ter morrido sozinho, em um quarto de hotel, mas sua história ressoa hoje mais forte do que nunca. Ele personifica o triunfo do espírito humano, a busca incessante pelo conhecimento e a crença inabalável no poder da inovação. Tesla não buscava fama ou fortuna. Movido por um idealismo quase infantil, ele dedicou sua vida a construir um futuro melhor para toda a humanidade. E mesmo diante das adversidades, das sabotagens e da indiferença, jamais desistiu de seus sonhos. Que a história de Nikola Tesla, o gênio injustiçado que iluminou o nosso presente, inspire as futuras gerações a perseguir seus sonhos com a mesma paixão, determinação e coragem. Afinal, como o próprio Tesla afirmou, o presente é deles. Mas o futuro, pelo qual eu realmente trabalhei, me pertence.